um santo dia, estamos aqui novamente reunidos. Na verdade, um curso tem esse propósito de ser algo que vai sendo dado e vai sendo absorvido por vocês, e à medida que vai sendo absorvido, o conhecimento vai sendo construído. Então, é importante a nossa fidelidade em preparar as formações? Sim, mas também nós precisamos de você, da sua fidelidade, da sua regularidade, do seu compromisso de ir assistindo, de ir de forma paulatina, absorvendo os conteúdos que estão sendo dados para que você possa ir formando os seus conceitos e dessa maneira possamos crescer nesse conhecimento da doutrina de nossa igreja. É muito bom estar com vocês hoje. Mas bem, eu quero me deter aqui a passagens bíblicas hoje. Hoje nós vamos trabalhar bastante com a Escritura, mas vendo a vida pública de nosso Senhor. Então essa parte da anunciação, tudo isso não vamos ver, porque nós estamos trabalhando vida pública, quando o Senhor já estava grande e saiu para a escolha dos seus discípulos, tudo bem? Mas vamos também falar dos primeiros cristãos. Veja, meus amores, se tudo que nosso Senhor viveu fosse para estar dentro da Sagrada Escritura, que tamanho de escritura seria essa? Então, não cabe nas folhas de nenhum livro tudo que nosso Senhor viveu, toda a misericórdia que o Senhor manifestou. Então, nós temos que ter muito bom senso de qual o objetivo que nós temos e aí seguir os nossos objetivos. Minha meta é trabalhar com você, não a vida pública de forma geral de Jesus, mas trabalhar especificamente em alguns pontos onde nosso Senhor conviveu com outros homens e esses homens foram atraídos pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os primeiros cristãos. Não vou me deter tanto aos milagres, às parábolas de Jesus, mas quando ele se encontrou com alguns homens e com mulheres e que dessas foram sendo formado a história dos primeiros cristãos, tudo bem? Então vamos seguindo. Se nós queremos saber de vida pública de Jesus, nós encontramos o Novo Testamento, que é justamente a Bíblia cristã, não é? Onde vai ser apresentado o quê? Os ensinamentos de nosso Senhor, a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver muito quem foi esse Jesus e os eventos originários do cristianismo. Nós estamos mais ou menos do primeiro século, tá certo? Que é onde vai ser reportado o Novo Testamento. Veja, nosso Senhor, ele fundou uma igreja. Nós falamos isso também no vídeo passado. Então, essa igreja, meus irmãos, é de origem divina, porque o Pai quis, o Filho foi quem fundou e o Espírito Santo de Deus é que está santificando e levando à plenitude da nossa forma de viver em Deus, tá bom? Então, a igreja ela vai ser sempre iluminada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tem momentos nessa terra que nós vamos precisar cada vez mais nos relembrar dos ensinamentos de Jesus. Às vezes ficamos assim, isso é certo ou errado? Então, quando vem o Espírito Santo sobre nós e nos mostra, nos revela passagens que Jesus viveu, aquilo vai servir de referencial para que eu tome em minha vida. Então, às vezes os caminhos, as decisões, as determinações que tomamos não são tão fáceis, mas faz com que nós estejamos identificados com Jesus, configurados com Jesus. Então, é por isso que vai ser essa iluminação. Eu sei que aquilo é agradável a Deus. Se é agradável a Deus, então vai me levar para bons caminhos. Veja, Jesus Cristo, ele fez as suas revelações, né? A própria história de nosso Senhor foi as revelações que os discípulos foram absorvendo. Mas quero que você perceba que nosso Senhor, ele capacitou os apóstolos. Porque se vocês perceberem, o mundo atual hoje, ele é muito rigoroso quando vai fazer uma seleção para algum funcionário de empresa. Vai exigir que tenha curso disso, conheça tantos idiomas. Então, quais foram os requisitos que Jesus fez para eleger os 12 apóstolos? Na verdade, nosso Senhor queria a humildade dele. Jesus queria a capacidade deles serem flexíveis, serem moldados à sua doutrina, tá? E o que eles não tinham como talento, Jesus capacitou, Jesus fez. Eu não sei quem é você, mas Mara era uma mulher muito miserável e eu ainda tenho minhas misérias na forma de me portar.
Mas ao mesmo tempo, quando eu tenho uma revelação do Espírito Santo, que ele me mostra o caminho, então das minhas misérias vai sendo cada vez mais apurado aquilo que são os talentos. E junto com os talentos de nosso Senhor, nós conseguimos dar uma resposta bem melhor, bem mais capacitada. Então veja, o próprio Jesus foi capacitando, foi dando autoridade aos seus apóstolos, não é? Para que eles pudessem curar os doentes, pregar o evangelho da redenção. Isso é muito forte. Não era qualquer evangelho, não é qualquer doutrina, é a doutrina da redenção por Cristo, para exorcizar os malefícios. Então, os apóstolos, que quer dizer enviado, não foram homens apenas escolhidos, mas foram direcionados para uma tarefa pelo próprio Senhor. Então é isso que faz muito importante a diferença de apóstolos para discípulos. Os discípulos tinham tarefas, mas talvez eles não tenham sido enviados naquela missão pelo próprio Cristo. Os apóstolos foram enviados por nosso Senhor. Então houve um momento, uma passagem bíblica em Lucas 22, 31, 32, que vai dizer que Simão Pedro, nosso Senhor chama e vai dizer que ele vai ser tentado por Satanás. E o próprio Cristo vai dizer, mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Nosso Senhor já estava preparando Pedro justamente para essa missão dele levar o evangelho, mas essa missão dele ter a autoridade das decisões, das definições juntos com os outros apóstolos. Não sei se você já reparou, faz parte da tradição os papas terem um anel de pescador. E esse anel de pescador vai fazer justamente memória que o primeiro, o escolhido para direcionar os apóstolos, era um pescador, era um humilde pescador. Não é? E nosso Senhor também no Evangelho de São João vai dizer que ele possa apacentar os cordeiros. Então a gente vai percebendo nessa formação a eleição que Deus teve por São Pedro. Eu vou me deter basicamente às passagens bíblicas do Evangelho de São Mateus. Veja, esse evangelho é um evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? Os evangelhos são canônicos porque estão no cânon, mas se tornam sinóticos por quê? Porque eles têm uma semelhança, não é, na estrutura dos evangelhos. Então existe uma semelhança de São Mateus, Marcos e Lucas. Os detalhes eles colocam um pouco diferente, mas a estrutura do que aparece também tem dos outros. Mas para não ficar entre um e um, vou fazer sequência no Evangelho de São Mateus. Por isso que os slides agora vai só aparecer assim, capítulo 13, 14, 15, 16... mas todos fazendo referência ao Evangelho de São Mateus, tudo bem? Quando eu modificar, eu aviso para vocês. Então, teve um momento que nosso Senhor, ele estava falando nas parábolas. Existe uma parábola do semeador, não é? Que aquele homem saiu para semear, encontrou um terreno assim, encontrou outro assim. O que é que a igreja vai interpretar? Como é que ele vai ter o entendimento desse ensino do nosso Senhor? Que o trabalho hábil do semeador, não é? Ele sai a semear, mas a capacidade da germinação da semente, isso tudo vai determinar, ou ser melhor, ou dizendo melhor, vai ser determinado pela capacidade do solo. O semeador é bom, não é? A semente é a palavra de Deus, mas por que às vezes não frutifica numa pessoa e noutra sim? Por conta do terreno. Então, o que eu desejo para você, que o seu solo seja maleável, que você possa ser esse solo receptível à palavra de Deus e que não fique com tantos pedregulhos. Se você tem dúvidas, espere um pouco, não jogue pedras, não é? Não permita que os pássaros venham e comam. Aguarde, tenha sensibilidade no espírito. Então, essa parábola vai falar do semeador, da semente e dos solos. E a semente, lembre-se sempre, é a palavra de Deus. Vocês podem dizer, mas quem são essas pessoas? Fazemos parte de uma comunidade de discípulos da Mãe de Deus. Mas o que nós estamos trazendo para você é a semente da palavra de nosso Senhor. Então, o próprio Cristo vai eleger São Pedro para chefe da igreja, não é? Jesus vai perguntar no meio daqueles que estavam lá, quem dizes que é o homem, que é o filho de homem? E São Pedro vai responder, pela iluminação do Espírito, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, não é? E aí nosso Senhor vai dizer, por ter alcançado esse entendimento, isso então foi revelação. E aí ele vai fazer a declaração,
Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Nosso Senhor dá as chaves da igreja para que seja São Pedro o administrador. Capítulo 21. Nós estamos buscando perceber nessa formação, que você perceba, os primeiros cristãos. Então, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, eram muitas pessoas que estavam lá aplaudindo, colocando os ramos, mas isso não quer dizer que essas pessoas eram pessoas já convertidas, tudo bem? Porque estavam cantando Hosana ao filho de Davi, mas provavelmente sejam essas mesmas pessoas que mais lá na frente vão estar dizendo crucifica-o, crucifica-o. Então, contato com pessoas, Jesus teve com tantas. Elas foram evangelizadas, elas chegaram à conversão, a isso são outros detalhes. Quando se pergunta qual é o maior mandamento, lógico, Nosso Senhor não estava vindo tirar ou dizer que os 10 mandamentos que foram dados a Moisés não tinham seguimento. Tem razão. Mas o que ele vai dizer é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro do mandamento. E o segundo, meu irmão, qual é? E é aí que você tem que se perceber cada vez nessas formações. Não só escutar, mas fazer com que entre no seu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem conseguido fazer essa vivência? Né? E esses 2 mandamentos vai dar todo o direcionamento para nós católicos. Capítulo 24. Nesse capítulo que você deve buscar ler, não é um capítulo mais extenso, mas vai dar muitos detalhes. Os discípulos estavam perguntando quando se dará o fim, quando acontecerá isso, qual será o sinal dos fins dos tempos. Aí é nesse capítulo que ele vai falar sobre a apostasia, que ele vai falar sobre as tribulações, sobre as guerras, os terrores, né? Os terremotos. Então é nesse capítulo 24 que Jesus vai dar essas explicações para que fiquem no sinal. Percebam, algumas pessoas podem dizer assim: Mara, será que isso é os fins dos tempos? Olha esse capítulo 24 que você vai ter muitas respostas para a sua vida. Capítulo 26 vai ser justamente quando o Nosso Senhor vai colocar os seus discursos para os seus discípulos, não é? E ele também começa a anunciar agora a paixão. O Filho do Homem será traído para ser crucificado. E aí o que acontece? Judas percebe aquilo. Judas tinha um coração invejoso, que não estava mais concordando com aquilo que o Senhor estava dizendo. Ele já estava interrogando por que Nosso Senhor aceitava que fosse derramado dele perfume, porque deveria ser esse dinheiro revertido. Ele estava questionando. Judas estava protestando muitas atitudes do Senhor. E então o que ele faz? Ele vai combinar com os sacerdotes um valor X, as 30 moedas, né, que foram caras demais para a vida de Judas, para que ele pudesse entregar Jesus. Capítulo 26, Nosso Senhor está reunido com seus discípulos e aí vai dizer o quê? Né? A mesa com os 12, e em verdade eu vos digo, um de vós há de me trair. Então, se vocês prestarem atenção nessa imagem da Santa Ceia, os discípulos estavam justamente discutindo isso. Quem é que vai fazer? Estava um perguntando para o outro, não é? E é bem interessante no detalhamento dessa arte, essa arte sacra, que São Pedro está assim cochichando no ouvido de São João. Pergunta ao mestre quem vai ser, porque eles estavam querendo descobrir quem seria. E o próprio Cristo vai dizer: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei deles todos. E aí a gente começa a ter o entendimento da paixão. Percebam, Nosso Senhor não está só contando. Nosso Senhor, nos encontros que tinha com os apóstolos, eles estavam ordenando, eles estavam instituindo. Então essa última ceia é a instituição do sacerdócio. E ele vai dizer: fazer isso em memória de mim. É uma ordem. Só que essa ordem temos que compreender que ela é acompanhada pelo um poder sacerdotal para celebrar a Eucaristia, fazer memória. Então esses foram os primeiros cristãos, esses são os apóstolos escolhidos por Nosso Senhor. O capítulo 26, Pedro vai se colocar, disse-lhe Jesus: em verdade digo, nesta noite mesmo
antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Por quê? Porque Pedro vai interrogar Jesus, mas quem vai fazer isso? E ele fica surpreso com essa revelação de Nosso Senhor. E Pedro, olha o que é que ele vai dizer. Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam o mesmo. Mas nós sabemos que a história não foi bem assim. Meu irmão, se você já negou Jesus, retome sua vida. Porque Pedro, escolhido para chefiar a igreja, negou, mas ele soube retornar, tá certo? Então, é sempre tempo de voltarmos ao regaço acolhedor. Chega um momento que Nosso Senhor sai justamente para o Getsemane, onde ele vai ter a conversa com o Pai, ele vai orar ao Padre, ele pede o quê? Que aqueles seus apóstolos fiquem atentos, eles fiquem vigilantes, e é quando ele vê a tamanha agonia do que vai ser, e ele vai dizer, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo que se faça a vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. E chegamos no momento onde os apóstolos estavam reunidos e São Judas chega, não é? E era o traidor, e ele chega e faz o quê? Qual foi o combinado, digamos assim, que ele fez para com os sacerdotes reconhecerem quem é Jesus? O combinado seria que seria dado um beijo em Jesus. Através disso, então, eles iriam prender o Senhor. Tá bom? Lembrando que nessa atitude, Pedro se coloca, não é, para defender Nosso Senhor, termina cortando a orelha de um soldado, e esse soldado depois percebeu o grande milagre que aconteceu, porque justamente quando Nosso Senhor tocou nessa orelha, a orelha foi restabelecida. E depois, no momento que Nosso Senhor é levado, Pedro fica querendo sondar como é que está a situação de Nosso Senhor, e ele é abordado por uma mulher que identifica ele. Essa mulher pergunta, diz que ele estava com o Senhor, com o Messias, e ele nega. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia o homem, e nesse momento cantou o galo. Então foram 3 negações que Pedro fez, o galo canta. Pedro recordou-se que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E saindo chorou amargamente. Então vocês imaginam o coração de São Pedro como deveria estar. E aí, Nosso Senhor é levado para Pilatos. Pilatos fica interrogando as pessoas. Pilatos não acha que Jesus tem a culpa, acha que Jesus é inocente, acha que as pessoas estão fazendo isso por Jesus por inveja, não é? A sua mulher, que de certa maneira foi muito contagiada pela expressão de Nosso Senhor, chega para Pilatos, conta para ele que teve um sonho, que pudessem fazer as coisas diferentes, mas Pilatos se vê meio que de mão atada e fica perguntando, olha, eu posso soltar, eu solto Barnabás, eu solto Jesus Cristo, e as pessoas diziam o quê? Solta Barnabás, crucifica o Jesus. Na Semana Santa existe as leituras que são feitas, e é muito doloroso quando tem todos e nós todos temos que gritar, crucifica-o, crucifica-o, mas ao mesmo tempo, meu irmão, quantas vezes nós crucificamos Jesus com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser, não é verdade? Vamos lá, capítulo 27. Por cima de sua cabeça pendurava um escrito, trazendo o motivo de sua crucifixão, esse Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um bom ladrão e um mau ladrão. Esse bom ladrão foi alguém tão importante, porque quando começou o mau ladrão criticar, zombar de Nosso Senhor, aí o bom ladrão vai dizer, não faça isso, rapaz. Nós fizemos algumas atitudes, mas o que foi que esse Deus fez? E aí o Senhor escuta, não é? O bom ladrão, e vai dizer uma grande sentença, ainda hoje estarás comigo. Tá vendo, gente? Então, esses foram os primeiros cristãos. Não importa quanto tempo esse bom ladrão conviveu com Jesus, mas a partir do momento que seu coração passa a ser posse de Deus, que suas expressões, que seu louvor reconhece a Deus, você tem a salvação. Esse bom ladrão foi salvo.
Quantos momentos teve que viver de uma vida convertida? Mas ele converteu e foi verdadeiro. Então é isso que nós precisamos perceber cada vez mais. Então todas as pessoas que estavam ali, de certa maneira, estavam zumbando, não é? Quem passava por lá zombavam, riam, todo mundo disse que era rei. E como é que está acontecendo? Né? Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, também zombavam dele. Meus amores, deixa eu te dizer uma coisa. Numa formação de 30 minutos, nós não temos muito tempo. Então, eu não estou me apegando a fazer a leitura da Sagrada Escritura. Eu estou meio que dando uma vida. Agora, você que está em casa, você pode pegar essa formação, parar, dar um tempo nessa pregação, deixar uma pausa, ir lendo, ir estudando. Isso vai lhe ajudar muito. Mas aqui, me perdoe, mas eu não consigo fazer isso. Amém? Então, desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo à hora nona, Jesus exclamou em alta voz, não é? E ele queria justamente dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Era esse o sentido. Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu com vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que ele bebesse, certo? Só que o que acontece? Esse soldado, na hora que faz isso, vai jorrar o quê? Sangue e água, fonte de toda a misericórdia do Senhor. E possivelmente essa água banhou esse soldado. Tomara que essa água me banhe, não é? Tomara que esse sangue te banhe e que você seja cada vez mais envolvido por nosso Senhor. Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e a terra fendeu-se as rochas. Então eu quero falar mais um pouco sobre esse soldado. Provavelmente esse soldado se tornou um grande discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi tão contagiado com a graça que estava, que esse soldado, que tinha o nome de Longinus, que justamente quer dizer o que? Lança, tá certo? Hoje a igreja conhece ele, não sei se vocês estão associando, a São Longuinho. Diz que era um soldado pequeno, e esse soldado, por ser pequeno, ele conseguia estar nos locais onde os outros soldados mais importantes estavam, os mais fortes, né? E quando se perdia alguma coisa, esse soldado Longinus, ele encontrava. Então, por isso que a devoção popular da igreja é dizer que quando se perde alguma coisa, se dê 3 polinhos para São Longuinho. Tá certo? E como é que a gente pode dizer que esse homem foi um convertido? Porque quando ele vê, ele percebe aquela situação, quando ele vê a natureza se manifestando a favor de Deus, ele vai dizer: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Você tem considerado nosso Senhor Filho de Deus? Você tem considerado Deus, mesmo nas situações mais adversas que você possa estar vivendo? Você reconhece esse senhorio de Jesus? Então, uma outra pessoa que teve envolvimento com Nosso Senhor, Arimateia. Nós estamos aqui falando dos primeiros cristãos. Arimateia, ele tinha acesso a Pilatos. Ele vai pedir o corpo de Nosso Senhor para que pudesse eles prepararem o corpo e ser depositado num túmulo. Pediu-lhe o corpo de Jesus e Pilatos cedeu, né? E envolveu com lençóis brancos. E o que acontece? Nosso Senhor é depositado lá no sepulcro. E depois disso, Maria Madalena vai e não encontra, tem aquele encontro com o anjo, pergunta: onde botasses, onde colocasses, não é? O meu Senhor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado, não está aqui, ressuscitou como disse, vinde ver o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Então veja, vocês percebem aqui os primeiros cristãos, vocês percebem em torno de que esses primeiros cristãos estavam vivenciando e partilhando sua fé? Era na ressurreição, eles acreditavam na ressurreição. O que precisamos, nós todos que estamos vendo essa pandemia acontecer, não é? Mais de 3.000 mortes por dia, crer na ressurreição. Então nós percebemos que a doutrina da igreja, por mais que as pessoas tenham 10, 20, 30 anos de igreja católica, a doutrina ainda não encarnou no seu coração. Porque quando a doutrina encarna, a forma de reagir às situações adversas é diferente, meu irmão. É bem diferente, tá certo? Então, depois dessa ressurreição,
Jesus indica que eles possam se encontrar nas montanhas, onde vai comunicar, onde vai conversar. Então, veja, eles vão todos para lá. Quando viram, adoraram, entretanto, alguns hesitavam ainda, tinham dúvida, mas Jesus aproximou-lhes dele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E veja o envio que acontece. E depois, ensinai a todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a trindade aqui. Ensinais a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, o Evangelho de São Mateus, ele se conclui aqui no capítulo 28. Então, aqui, nesse Evangelho, não vai ter passagens falando adiante de outros processos que vão acontecer. Mas aí a gente vai percebendo também, podemos pegar outro Evangelho para ver a questão da ascensão do Senhor. Depois que o Senhor Jesus falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e foram evangelizar, foram fazer seus milagres, porque eles já tinham recebido o envio, tá bom? Agora, se nós queremos saber mais de como ficaram as ações desses apóstolos, nós podemos recorrer a um livro chamado Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos vai mostrar no capítulo 1 que no cenáculo estava a Virgem Maria também, entre as pessoas que estavam lá, entre os outros apóstolos, e que eles tiveram a graça da manifestação do Espírito Santo. E com essa manifestação do Espírito Santo, Pedro começou a falar e foram muitas pessoas que foram contagiadas. Depois de Pentecostes, passa-se uns tempo, a Virgem Maria vai formando aqueles discípulos, aqueles apóstolos, vai contando a Jesus as histórias que ela tão bem sabia, por isso que nós temos o Evangelho, algumas mensagens, algumas citações que a gente sabe que os apóstolos não conviveram com Jesus naquele tempo. Então, como é que chegou-se a essa revelação? Provavelmente a Virgem Maria deve ter partilhado. A comunidade que eles viviam, digamos que cada apóstolo foi fundando suas comunidades. Pedro fica em Roma, e em Roma ele vai fundar, então Roma passa a ser a sede dessa diocese. O ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo de Roma, entende isso? Então veja, os apóstolos cada um foram para as suas localidades, foram evangelizando. Quando eu falo em apóstolo, eu falo que era enviado por quê? Porque fazia parte do grupo dos 12, tá certo? Lógico, depois da traição, entrou mais um apóstolo, mas esse não foi enviado por nosso Senhor, foi enviado e acolhido pelo próprio Pedro, mas eles foram exercendo. Nós temos aqui o entendimento que os 12 apóstolos, com a autoridade que teve, eles podiam também ordenar outros discípulos, digamos que ordenar padres, ordenar diáconos, e dentre desses foi ordenado um homem muito santo, não é? Em santidade, Santo Estevão. E próximo a onde Santo Estevão estava Saulo de Tarso. Ele foi preparado para defender a sua forma de fé, que era o quê? Justamente ele era judeu. Então, o cristianismo, meu irmão, quando foi surgindo, ele não tinha um caráter de algo autêntico, mas talvez para as pessoas da época, o cristianismo parecia como se fosse uma heresia, como se fosse algo que estava querendo contrariar, algo que já estava sendo estabelecido, entende? Então, de maneira violenta, Santo Estevão, ele é apedrejado, e se diz que São Paulo, que no caso ainda era Saulo de Tarso, estava presente, viu tudo acontecer e estava, de certa maneira, dando aval. Por quê? Porque ele era perseguidor dos cristãos. E vai colocar nesse Atos dos Apóstolos 6 e 7, que Santo Estevão, ele tinha um olhar diferente, um brilho diferente, né? Era cada vez mais um homem que conseguiu ver a glória de Deus e por isso se torna o primeiro santo da igreja. Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Essa é a visão. Então, por isso que os que estavam jogando pedra dele não compreendiam como é que esse homem que está sendo ferido está tão
tão íntegro, tão feliz. E aí a gente vai ter, depois disso, uma viagem de Paulo, que está indo para Damasco, e no meio desse caminho, então uma grande luz aparece e vai haver a transformação, a conversão de Saulo para Paulo, e ele vai se tornar o maior evangelista do cristianismo, e ele vai ser considerado também como um apóstolo, né? Mas você pode dizer, mas ele não faz parte do 12? Não, mas apóstolo significa enviado, e nessa aparição que ele vê, nessa luz que ele vê, vai ser perguntado: Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Mas o Senhor lhe disse: vai porque vai ser colocado: vai porque esse homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis, dos filhos de Israel. Então, por que São Paulo se torna também um apóstolo? Porque também ele é enviado pelo próprio Senhor. E a orientação que vai ser dada para São Paulo é que ele busque Ananias, que Ananias vai o conduzir. E o Ananias, então, coloca os urgentos, né, as escamas, e Paulo se torna batizado naquele momento. Lógico, as pessoas que estavam convivendo com São Paulo não acreditavam. Se ele era perseguidor dos cristãos até ontem e agora ele está falando em nome dos cristãos, então existia muitas dúvidas a respeito disso, não se acreditava. E os judeus também ficaram com muita raiva, porque consideravam que Paulo tinha traído, né? E quiseram matar também Paulo, a ponto de os cristãos terem que retirar Paulo, colocando numa cesta e fazendo com que ele descesse para fugir. E o que é que Paulo decide? Depois de um tempo, ele ia a Jerusalém. Para quê? Para se apresentar a quem? A Pedro, tá certo? Então, chegando em Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, querendo crer que tivesse tornado mesmo apóstolo. Então, Barnabé, levando consigo, apresenta até os apóstolos. E aí se perguntaram, ficou com o questionamento na própria igreja: foi a Pedro que foi? Aí a gente pode recorrer a uma passagem que lá está em Gálatas, que vai dizer: 3 anos depois, subiu a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Então aí é a comprovação que ele esteve em Jerusalém, tá? São Pedro também momentaneamente teve uma visão, e Cornélio também. Cornélio faz parte dos grupos dos gentios, era um soldado, mas ele vai ter uma visão que naquele local estava um homem chamado Pedro, e que ele devia chamar aquele Pedro para que fosse a sua casa. Já São Pedro, como chefe da igreja, ele também tem uma visão, o céu aberto, não é? E diz que parecia com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelos 4 pontos. Nela havia, de todos os quadrúpedes, 2 répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, meta e coma. Nunca comi coisa profana e impura. Gente, entenda bom. Existiam os costumes judeus que não se comiam os animais, tá certo? Então, na hora que o próprio Pedro escuta do Senhor que coma, então ele vai ter que desfazer seus conceitos para acolher a revelação de Deus. E ele, acolhendo essa revelação de Deus, então ele está, de certa maneira, interpretando a tradição que já existia, mas se colocando a acreditar naquilo que era de Deus. Tudo bem? Ao mesmo tempo, São Paulo era um homem estudado, era um homem letrado. E São Paulo, ele conhecia e ele ia buscando juntar esse depósito da fé. E ele ia sempre dizendo aos irmãos que guardassem tudo. Por mais que ele não tivesse convivido com Nosso Senhor, ele buscou ser alimentado pelas passagens bíblicas, pelo Evangelho. Então ele ia cada vez mais incentivando os outros apóstolos a guardar esse depósito da fé. E São Paulo, ele vai falar dessa importância de guardar esse tesouro, não é? E de não se envergonhar da palavra que vai ser conduzida. Voltando a São Pedro agora. São Pedro vai, então, para a casa de Cornélio. E quando chega em Cornélio, então ele vai ter toda a compreensão e vai reconhecer qual a vontade de Deus. Então Pedro tomou a palavra, não é? Porventura posso negar-me a batismo da água? Por quê?
Porque veja, se eles eram todos de origem judeu, eles não consideravam que os pagãos pudessem receber o batismo. Mas se ele estava na casa daquele homem porque o Senhor enviou, então ele não poderia contrariar a vontade de nosso Senhor e ele vai ser colocado, tá bom? E mandou que fosse batizado em nome de Jesus. Rogaram-lhe então que ficasse com ele por mais alguns dias. Isso é o que vai acontecer. E aí, em Atos capítulo 11, São Pedro vai agora chamar os outros apóstolos e dizer o que aconteceu, que nosso Senhor colocou-se para que fosse acolhido o batismo dos pagãos e que podia comer aquelas carnes. Mas veja, criou-se uma certa polêmica. Por quê? Porque Pedro comia com os cristãos gentios, né? Sem mais escrúpulos, mas chega um momento que em Atos 15 vai dizer que São Tiago, que era um outro apóstolo, que era de origem judaica também, vai se perguntar, mas por que vai comer? Por que vai fazer isso? Alguns homens descendo da Judéia puseram a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidares, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Então criou-se um grande problema, porque os cristãos estavam se achando que teriam que estar obedientes a todas as regras de Moisés, na relação do batismo, na relação de comer o que eles consideravam impuro, e agora chega a circuncisão também, né? E o próprio Paulo e Bernabé vai colocar que eles não deveriam, que eles deveriam sim ter novas posturas para com eles. Então os gentios convertidos deveriam seguir as leis de Moisés, era o que se colocava. Então isso estava em polêmica. Quando a Igreja Católica entra em alguma situação de polêmica, isso tem que ser resolvido. Então o que é feito é chamado um concílio, o Concílio de Jerusalém, para que pudesse sair um decreto apostólico dando a verdadeira situação. Então o que acontece? Paulo vai novamente a Jerusalém, vai com Barnabé, não é? Barnabé para quê? Para que pudesse ser explicitado tudo. Pedro faz a colocação dele, que de fato teve um momento que estava na casa de Cornélio, não é? E que teve toda aquela situação. Aí Paulo e Barnabé também vai falar, não é? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. E em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E aí, São Tiago toma a palavra de novo. Era uma coisa mais assim, era Tiago, de um lado, querendo uma situação, Paulo e Barnabé de um outro, e o argumento de Tiago era que isso já eram costumes. Então, o que é que Tiago vai propor? Por isso, julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Deixa eu ampliar para vocês também puderem ver. Versículo 19. Por isso, julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhe escreva somente que se abstenham de carne oferecida aos ídolos da impureza nas carnes sufocadas do sangue. Entende? Então foram feitos argumentos. E aí vai se chegar a um denominador, aquilo que foi o resultado, digamos, do Concílio de Jerusalém. Versículo 23. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta. Aqui é a conclusão. Essa carta vai ser endereçada aos apóstolos daquelas igrejas que estavam. Assim, nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviar-vos com os nossos amados Barnabé e Paulo. Com efeito, pereceu bem ao Espírito Santo que a nós não vos impor outro peso além do seguinte. Então, o que foi a decisão? Que vós abstenheis das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Então, eles são liberados para que as outras coisas não aconteçam. Então, não é mais preciso a circuncisão, tá certo? Então, vocês percebem, existe uma diversidade entre Paulo e Pedro, entre os pensamentos deles? Existe. Pedro não tem preparação, já Paulo é letrado. Pedro é um pescador, já Paulo é observador da lei.
Pedro era um homem extremamente espontâneo. Quando a gente vai estudar o comportamento de Pedro, a gente vê isso. Mas Paulo é um homem muito astucioso, né? Seus discursos manifestam que lhe foi aberta a inteligência das escrituras. Já São Paulo já era estudado. Pedro tem o pensamento de ficar mais com os judeus, Paulo mais com os pagãos. Mas isso tudo, meus irmãos, foi um complementando o outro. Isso não era prática de divisão. E aí vai surgindo muitas heresias. O que seriam essas heresias? Algo contrário àquilo que estava sendo ensinado, mas quanto mais as heresias chegavam, mais a doutrina ia sendo estabelecida. As heresias que foram surgindo encontraram barreiras pela solidificação da catequese e o estabelecimento das doutrinas. Nós vamos passar para você no próximo vídeo agora o magistério da igreja, como é que isso se manifestou. Esse primeiro momento nós fizemos um passeio na história da vida pública de Jesus, vimos alguns dos cristãos, mas temos muito a crescer. Muitos cheirinhos no coração, que Deus os abençoe.